Olá pessoas, tudo bom? Para aproveitar o lançamento do Ace Combat 7, estou trazendo a saga Ace Combat. Vamos só nos ater aos principais jogos da franquia e que deu a grande, como eu posso dizer, comunidade de fãs de Ace Combat, que apesar de ser um pouco ocultada, já que não é uma franquia muito conhecida aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão faz muito sucesso, principalmente devido ao fato de ser uma das poucas franquias que tem jatos e praticamente dominando esse mercado de simuladores de avião a jato, né? Que é o foco da franquia. Vamos lá, sem enrolação, vamos falar um pouquinho do começo dele até o final. Ace Combat começou com o nome de Air Combat. O nome foi mudado devido à facilidade de dicção e também de conexão com o jogador e com o espectador também, já que é um jogo muito prático para você tanto ver quanto você jogar. Lançado em 30 de junho de 1995, Air Combat, que também trazia uma versão dele chamada Air Combat 22, que saiu pouco tempo depois, porém focada no modo arcade, que foi lançado apenas para os arcades. Air Combat saiu apenas no Japão e ainda por cima ele era para o PlayStation 1 com pouquíssimas missões e apenas 3 aviões jogáveis. Era bem pouco, porém já tinha história. Na história, uma força terrorista inicia uma revolta que causa muitos danos a um país desconhecido que fazia parte de um continente chamado Uxia, né? Uxia, tá? É Ucea, mas a gente fala Uxia de acordo com o próprio japonês, tá? Com isso, uma força de defesa mercenária contratada para defender o país dos inimigos. Bem simples, bem prática e sem muitas complicações. Haviam poucas missões, mas voltada para o arcade, menos para simulação, fez bastante sucesso e acabou rendendo uma continuação para ele, que essa ficou muito conhecida no ocidente devido à qualidade dela. E a gente vai falar dela agora, que é Ace Combat 2, lançado em 30 de maio de 1997 no Japão. Um grupo de força militar rebelde que levanta contra o continente americano, fictício, não é real, tá? E contra um monte de políticos. Nisso, uma força mercenária é contratada com o nosso protagonista, chamado em japonês de Scarface One. Na versão americana eles mudaram para Bravo One. Bravo One. Ficou melhor o nome americano, na minha opinião, porque ficou mais curto e faz mais sentido dentro da ideia da aviação, onde eles usam nomes práticos. Ele recebeu um remake para 3DS chamado Assault Horizon Legacy, onde ele tem muito bases gráficas alteradas ali e melhoradas. O total do jogo, ele possui 21 missões que você jogará, porém no total são 29, onde você escolhe não só a missão que você vai realizar, mas dependendo do que você faz nas missões, libera ou não outras missões para você fazer no jogo. Uma coisa única que apenas esse jogo da franquia fez dessa forma. Outros têm algo parecido, porém é aleatório ou então bem simples, uma variação bem simples disso aí. No jogo também nós temos
2 Wingmans, que são seus parceiros de voo. No jogo você será o principal e você pode escolher um deles. Temos a Edge, que é a Kei Nagase. Sim, ela é recorrente da série, é um personagem que faz parte da série principal. E não fica muito bem esclarecido onde esse como se coloca, creio eu que entre o 2, entre o 5 e o 7. Ela é melhor no combate aéreo e missões onde só há aviões para combater ou mais aviões para combater, ela é melhor. Já o Slash, esse não retornou para a franquia, ele é melhor nas missões ar-terra. E os aviões dele costumam ser focados em ar-terra. Agora eu vou citar rapidamente as aeronaves do jogo, Ace Combat 2, e elas são praticamente as que retornam em toda a franquia. A4, F4, KFC-7, A6, F-16, X-29, A-10, MiG-29, F-14, F-117A, RMO-1, Eurofighter 2000, F-18, Su-35, YF-23A, YF-22, MiG-21, Su-35, Su-25, TNT Tornado, TND Tornado, MiG-31, SF-39, SF-39, F-15S, XF-27. Avisando para vocês que no jogo, quando você zera os jogos da franquia Ace Combat, alguns possuem uma pequena diferença. Quando você zera o jogo, ele libera aeronaves especiais. No caso de Ace Combat 2, você pode rejogar o jogo inteiro, liberando aeronaves diferentes, o que dá ao jogador uma experiência nova. Por exemplo, tocando o A4 pelo MiG-21 no começo da campanha. Em todos os jogos da franquia possuem o Prototype. Eles são aviões criados pelo pessoal de design das aeronaves e eles são normalmente focados em serem aviões de alta performance. Então eles são ótimos aéreo, ótimos contra alvos em terra e perfeitamente manobráveis. O jogo, apesar de ser limitado devido à época, já possuía um gráfico bom para a época, além de ser totalmente 3D, coisa incomum no PlayStation 1. Para quem não sabe, ele usava um 2.5D, onde o fundo era falso, coisa que não ocorria em Ace Combat e a performance dele não caía. Agora vamos para o Ace Combat 3, lançado em 27 de maio de 1999, originalmente com 2 CDs, onde possuía animações que contavam a história. Ele é mais um spin-off do que uma parte principal da franquia, apesar da numeração, se passando em um mundo fictício da Namco chamado United Galaxy, onde o jogo em si viaja muito. Existem missões no espaço e até mesmo na eletrosfera. Ele foge muito do padrão, porém as aeronaves praticamente todas estão lá como sempre. O jogo é conhecido por ser mais avançado da franquia e acabou não fazendo muito sucesso devido ao corte na versão americana, onde foi retirada as animações e o jogo teve as suas missões cortadas. Nosso protagonista nesse jogo aqui é o Nemo. Não é muita informação dada sobre ele e os personagens são rasos, que não dá para você ter uma imersão muito boa na história, diferente das outras versões dos jogos, que até mesmo a versão anterior você sabia que estaria acontecendo uma guerra. Guerra essa que vai ser explicada em Ace Combat Zero. Esta daqui já não. Na versão original constituía um total de 52 missões na versão japonesa, sendo na versão americana apenas 36. Esse, diferente do anterior, do Ace Combat 2, ele não tinha o sistema de missões alternadas. Ele apenas tinha um padrão de missões onde as coisas iam acontecendo. Nós vamos falar um pouco sobre as missões quando a gente chegar no Ace Combat 5. Finalizando, vamos para o Ace Combat 4. Lançado em 3 de setembro de 2001, já para o PlayStation 2. Ace Combat 4 agora sim mantém a ordem principal dos acontecimentos, se passando em 2004 e 2005 no enredo. Se passando após os eventos de Ace Combat 2, mostra que agora temos um pequeno problema de um meteoro que vai atingir a Terra, com o codinome Ulisses. Este meteoro que está pondo em risco inúmeras nações, construindo uma arma chamada Stonehenge, inúmeros canhões para destruir o meteoro. Ela falha miseravelmente e acaba o meteoro caindo no chão. Essa história do meteoro vai ser muito utilizada na história de Ace Combat 7.
Então guardem isso na memória, tá? Nesse jogo nós controlamos Mobius 1. É o jogo da franquia com uma das menores números de missões, com apenas 18 e 100 missões alternativas. Porém, o jogo possuía várias peculiaridades que deixaram ele diferente dos demais. Agora nós tínhamos limitações tanto de munição de metralhadora quanto munições de munição especial, onde nós não tínhamos apenas mísseis comuns, nós tínhamos mísseis especiais com um número limitado de armas, de armamentos. No Ace Combat 3 a gente não tinha esse número limitado de armas, a gente poderia usar as armas como se fossem as armas principais dos nossos aviões. Aqui houve uma diferenciação. No demais decorrer da história, basicamente este aqui você faz parte de uma união militarizada e você luta pelo lado de Usha. A história é bem profunda, bem mais que os anteriores, porém ela se perde um pouco na hora de narrar os personagens. E vocês vão ver que esse é um problema recorrente da série que acontece em Ace Combat 7. A gente vai chegar lá. Assim como todos os outros jogos da franquia, a trilha sonora é uma das coisas mais importantes. Sendo o Ace Combat 2 ainda considerado a melhor trilha sonora, mas o Ace Combat 4 realmente tem uma trilha sonora tão boa quanto, talvez um pouquinho menos empolgante, devido ao pouco número de missões, são apenas 18. Vamos agora para Ace Combat 5, que aqui já muda bastante a história. Devido ao fato que eles se aprofundaram mais no enredo, e agora sim nós vamos falar de missões. Lançado em 21 de outubro de 2004, possui dois modos, o modo campanha e o modo arcade, onde o modo arcade continuava a história de Ace Combat 4, mostrando os pilotos depois dos acontecimentos da queda do meteoro. Nós entramos no controle de Blaze, um jovem recruta, sendo a primeira vez na história da franquia onde eles abordam um personagem que ainda mal pilota. Em todos os outros jogos da franquia, incluindo Ace Combat 7, o protagonista ele já é um piloto experiente. Blaze voa junto com o seu capitão Jack Bartlett, um piloto muito experiente, porém ele é um capitão já esquentadinho e acabou ficando preso como treinador dos recrutas. Victobania, um país teoricamente aliado com um tratado de paz, resolve atacar Usha, para variar. Lá todo mundo ataca eles. E acabam, no meio desse ataque, derrubando o capitão Bartlett. Sendo assim, derrubando o capitão Bartlett. Sendo assim, quem é nomeado para ser o próximo líder do esquadrão, que ele é formado por Blaze, Nagase, a mesma de Ace Combat 2, mostrando que esse Combat 5 se passa antes de Ace Combat 2, quando ela ainda era uma recruta, e Chopper. Nagase é ordenada de ser a nova capitã do grupo, com o codinome Edge. Porém, ela está traumatizada com os eventos, se julgando culpada da queda do capitão. Sendo assim, Blaze acaba assumindo e você acaba virando o líder do esquadrão. Uma mecânica que só foi usada neste jogo, onde você comandava a ordem do seu esquadrão, podendo mandar eles cobrirem você, atacar os inimigos, se espalhar para distrair o inimigo ou usar armas de velocidade, que são as metralhadoras. Também você conversa durante as missões com os seus colegas e, dependendo do que você responde, a missão avança ou não. Por isso que é importante a história no rádio. E assim como no 2, 3 e 4, boa parte da história não é contada por CGs. É contada durante as missões pelas conversas de rádio, já que muitos desses jogos você passa mais tempo voando com um avião do que vendo CG. Seguindo em frente com a história, após os acontecimentos, a base deles é atacada e o único sobrevivente recruta que nunca havia voado com nenhum avião é Green, um jovem cadete que a primeira vez que ele voa demonstra uma extrema habilidade como piloto. Junto, os quatro se tornam um esquadrão War Dogs. Posteriormente na história, eles acabam se tornando os Demônios de Hasgris, uma lenda local da região de Hasgris, que só existe no jogo, que mostra que quando eles chegam nas missões, os inimigos tremem de medo por causa deles. Inclusive nos diálogos de rádio você percebe o medo dos inimigos só de saber que o Hasgris está na missão.
As missões são cheias de reviravoltas e acontecimentos inesperados, o que causa tensão na história e nos jogadores. O que é muito bom, aumenta muito a imersão do jogador na história e o final da história é fantástico. Diferente de qualquer outro jogo da franquia, a tensão do jogador durante as missões acontece em pouquíssimas missões e a dificuldade chega a ser absurda em algumas missões, deixando até o jogador cansado em missões simples. O jogo possui um total de 29 missões jogadas, sendo no total geral 32, sendo elas extras, tá? Dependendo do que você faz durante o jogo, elas podem ou não aparecer e elas são randômicas. Você não tem como escolher algumas missões que você vai fazer. Neste jogo é apresentado Pop. Ele é um mecânico do esquadrão e também um Balkan renegado, que foi considerado traidor depois dos acontecimentos de Ace Combat Zero. E o que é Ace Combat Zero? Tá? Eu vou dar uma boa resumida na história, porque ela é bem complexa, mas é fácil de resumir. Os Balcãs, que era um país, acaba se declarando. Os Balcãs, que era um país de poderio, os Balcãs, que era um país de poderio militar altíssimo, resolve dominar toda a região de Uctabânia e Usha, que na época ainda não eram formados, e no final da guerra, para tentar ganhar o controle da guerra, eles lançam um míssil nuclear em uma região que causou uma devastação terrível. Todos os acontecimentos das guerras que vêm depois são relacionadas a essa situação do ataque nuclear e as missões relativas ao meteoro. Os mapas, lugares e locais de missões são comuns de você reconhecer de um jogo para o outro, já que eles acontecem na mesma região. Principalmente as Combat 7, onde você tem o maior número de missões revisitadas, onde são praticamente as mesmas missões com outro objetivo. Já Ace Combat Zero, lançado em 23 de março de 2006, também lançado posteriormente para PSP, trouxe um elemento novo para o jogo. Além da história que eu já contei, que um dos personagens é o Pop, cujo nome dele é Patrick James Beckett, é um dos wingmans do nosso protagonista na história, o Cypher. Não fica muito claro quem é o tal do Cypher. O jogo trouxe um sistema chamado de Ace Style. Dependendo de como você realizava determinadas missões, você tinha um caminho que você escolhia: mercenário, soldado ou cavaleiro, dependendo do inimigo que você destruía na missão. O jogo em si recebeu algumas críticas positivas pelo sistema criativo, porém o gráfico dele foi considerado ultrapassado para a época. Já estava fora de linha com o lançamento do PlayStation 3, ali na lata já de saída. Vamos agora para Ace Combat 6, o maior fiasco da série Ace Combat, e vocês já vão entender por quê. Tá? Antes que eu me esqueça, o total de missões de Ace Combat 0 eram 18 no total jogáveis, sendo um total real de 24 missões, 3 delas com 3 variações, dependendo do caminho que você escolhia no Ace Stylish. Ace Combat 6 lançado em 23 de outubro de 2007, exclusivo para Xbox 360, o que foi um choque para a comunidade do jogo, já que ele era totalmente exclusivo da franquia PlayStation até então. Trouxe um spin-off, mais um, que se passava no mundo real, levando em consideração uma guerra fria ficcional entre países já conhecidos da franquia, porém colocados no mundo real. Ele não agradou ninguém. Essa é a realidade. Ele não agradou ninguém. O nosso protagonista é o Talisman, primeiro personagem da franquia a ter rosto, cara e tudo mais. E ele era para ser uma continuação e aparentemente desistiram no meio. Ele é o jogo da franquia que tem menos missões, só apenas 15. Tem o menor número de aviões jogáveis, aeronaves, apenas 8.
muito pouco. E devido ao fato de coisas acontecem no mundo real, sendo que tem relação com situações e levando em consideração que existem acontecimentos no mundo real da história misturados com o mundo do jogo, algumas informações ficaram confusas e difíceis do jogador entender. Como a franquia saiu da exclusividade, muita gente não comprou o jogo porque não tinha o videogame, e outras pessoas não conheciam a franquia porque a franquia nunca tinha sido lançada para aquele console. Acabou se perdendo e ela só foi se recuperar com o lançamento de Assault Horizon, que foi um spin-off da franquia. E vamos para o Ace Combat 7 e encerrar a nossa saga. Ace Combat 7, lançado em 18 de janeiro de 2019, primeiro jogo da franquia, sai no começo de um ano, foi atrasado diversas vezes o lançamento. E qual é a história dele? Continuando os acontecimentos de Ace Combat 5, se passando 2 anos depois dos acontecimentos de Ace Combat 5, o grupo do nosso protagonista, Trigger, fazendo parte de uma missão, são atacados por bombardeiros na sua base. A missão acaba ficando fora de controle devido a um ataque de drones, mas mesmo assim Trigger é um excelente piloto e consegue sair bem na missão. Voltamos para o fato de que o piloto já é experiente. Trigger é o melhor piloto da sua companhia e durante uma missão ele acaba matando o presidente do país. Com isso ele é preso e jogado no 444 Air Base. É a 444ª base aérea, uma base falsa onde era usado como alvo para os inimigos gastarem munição naquela região sem risco de atacar uma base verdadeira, uma base prisão. Sem muito recurso para a guerra contra os drones, eles acabam colocando os prisioneiros, que também são pilotos, dentro dos aviões. E enviam eles para missões suicidas, onde a chance de sucesso é mínima. Dentro dos acontecimentos, o Trigger acaba se sobressaindo, mostrando que é um excelente piloto e levando o seu time à vitória. Porém, a história é contada em 3 frentes. Durante a CG, ela vai contar uma parte na história com a mecânica, que ela aparece logo nos primeiros minutos de CG, contando a história dela construindo o avião com a avó dela. E ela vai mostrando a guerra do ângulo de um prisioneiro, não sabendo o que está acontecendo, até mesmo se colocando no meio da guerra. Na outra frente, nós temos os inimigos, onde eles tentam desenvolver uma tecnologia mais avançada de drone usando um piloto chamado de Sr. X. Esse tal Sr. X aparece em Ace Combat 5 em uma missão em específico, porém ele é aliado, ele não é um inimigo. Então você acaba não reconhecendo que é o mesmo personagem. Já é um velho que está só por Deus, porém pilota como ninguém. E quanto mais ele enfrenta o Trigger, mais vontade de enfrentar ele e ter a sua duelo final contra ele cresce em seu coração. Dentre tudo isso, no decorrer da história, começa a ser contado o lado da princesa. Princesa essa que é líder de uma das facções e acaba também sendo pega no meio do fogo cruzado. E pensando se a decisão de iniciar a guerra foi mesmo uma grande ideia, devido ao tanto de pessoas que estão morrendo e como a guerra se instaurou. No decorrer da história, a história ela fica bem rasa e confusa, e a missão 19 do jogo, de 20 missões, deixa a história ainda mais problemática, causando várias reviravoltas que mais atrapalham do que ajudam na narrativa da história, que algumas delas são corrigidas na missão 20, o que mostra ainda mais que era desnecessário alguns acontecimentos na missão 19. A história não envolve tanto e a trilha sonora, que sempre foi muito bem elogiada na franquia, está um pouco ausente nesse jogo. Porém, a imersão de combate é fantástica. O jogo consegue te trazer para dentro do jogo e tirar sua atenção dos demais problemas do jogo. O jogo realmente brilha durante as missões, que apesar de ser só 20, são extremamente longas e cansativas, deixando o jogador até exausto, dando a impressão que realmente você está pilotando um avião. Cerca de algumas missões podem levar de 15 a 20 minutos para você completar em um modo fácil, sendo que nos modos mais difíceis você pode levar até meia hora a uma hora
devido à dificuldade que é você jogar contra as IAs. Claramente você vê uma densidade entre os personagens de uma conexão. Porém, a forma que a história é contada durante as missões, nas transmissões de rádio, tira um pouco da imersão, onde eles mostram a face dos personagens à direita, porém não há uma imersão entre os personagens, parecendo que eles são sempre descartáveis e tirando a sua conexão com os personagens em si, coisa que não acontece em Ace Combat 5 devido à forma que a narrativa acontece, mais simples e mais dinâmica, além das CGs serem, serem focadas no grupo principal e não em pessoas aleatórias que não estão no combate. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de Ace Combat 7, gosto muito da franquia, acho que a franquia precisa de melhorias e simplesmente de mais coisa. Poucos aviões nesse Combat 7, não teve muito. O sistema que eles adicionaram, que foi adaptado do Ace Combat Infinity e o multiplayer dele, ficaram bons, porém alguns problemas ainda têm que ser corrigidos. Bugs eu não encontrei, eu tive a impressão de 2 vezes o inimigo bater em mim, ele explodir, mas eu não sofri dano. E uma vez, um drone, um drone no mapa estava rodando infinitamente, porém eu não conseguia verificar ele. Porém eu não conseguia verificar se realmente ele estava fazendo aquilo ou foi apenas um bug do mapa. Fora isso eu não vi bug nenhum. E a dificuldade do jogo realmente me agradou, realmente é uma dificuldade parelhada. Eu estou nesse momento terminando esse Combat 5, já tinha zerado outras vezes. E a dificuldade desse Combat 5 é muito superior a deste, que fica irreal. Este já é mais pé no chão, a dificuldade é difícil o suficiente, mas não difícil em excesso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou editar o melhor que eu puder para deixar ele bem legal e mostrando bastante coisa para vocês aí no fundo. Valeu, valeu, até mais, fui.